Boa noite! Muito bem, estamos ao vivo nesta quinta-feira linda do mês de abril, no dia 14, véspera de sexta-feira, feriado, um pouco antes da Páscoa, né? Num período final de Quaresma, ok? Se localizaram no tempo? Deixa eu preparar aqui as minhas coisas, enquanto as pessoas vão entrando. Eu aproveito, para além de dizer a todos sejam bem-vindos, para que vocês possam se sentir à vontade para curtir a página, seguir, ver os outros vídeos, tá? Se não aqui no nosso canal do YouTube, tá? Saúde.ones, das lives anteriores que já aconteceram. Tudo bem? Todos prontos aí? Muito obrigado. Estou vendo aqui que pessoas especiais já entraram. Fico muito feliz. Me sinto honrado aí com a presença de vocês. Tudo certo? Vou guardar mais um minutinho. Tá? Tem algumas pessoas que me pediram aqui para esperar que estão entrando. E o nosso assunto é muito legal hoje. Hoje a gente vai falar sobre dor. Só que não uma dor conceitualmente posicionada dentro da literatura convencional. Nós vamos falar sobre a relação existente entre dor e caminhos espirituais. Né? Para a gente iniciar isso aí, você já teve a sensação, conta aqui, você já teve a sensação de que você só rezou porque a coisa estava feia? Você já teve aquela sensação de que agora tem que fazer alguma coisa, né? Agora que está tudo ruim demais, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que começar a seguir minha vida para um rumo certo. Já teve essa sensação? Hum? Pois é. Vamos lá. Bom, gente, eu vou começar essa live falando de uma definição de dor, tá? Num livro chamado Fisiologia da Alma, tá? É um livro que é uma obra psicografada por Hercílio Mais. O autor é Ramatiz. É um livro bem interessante. Vocês veem que aqui faz uma alusão a chakras, né, deixando o coração aqui, o chakra do coração, mais destacado e mostrando que a gente tem uma energia em volta. E é interessantíssimo esse jogo de cores desse livro. Né? Um azul lá em cima, um amarelo no meio e uma cor mais próxima, indo para o vermelho no final. Nesse livro, na página 321, tem uma pergunta, né? Como poderíamos ter uma ideia mais específica da dor? Tá? E uma segunda pergunta ainda, que eu vou abordar aqui, é o que é a dor, enfim? Veja a resposta de Ramatiz nessa questão. A dor é produto de desequilíbrio magnético na estrutura do organismo psicofísico do homem. Assemelha-se a um curto-circuito que ocorre na rede magnética ou eletrônica sustentadora do perispírito e que repercute em qualquer região orgânica mais vulnerável, com um impacto energético capaz de provocar o desequilíbrio atômico. Sem dúvida, a dor, o sofrimento ou a enfermidade têm sua origem na perturbação do psiquismo. Por mais que
se focalize a dor em sua expressão mais periférica, fundamentalmente ela parte de um desequilíbrio psíquico interatômico. Calma, calma. Não existindo doenças, porém doentes. Resulta que a dor e a enfermidade variam tanto quanto seja o estado moral, intelectual e consciencial de cada criatura. Há doentes que desempenham um exagerado dramalhão, apenas submetidos à prova de um simples resfriado, e outros, ameaçados pelo câncer, mantêm o seu otimismo costumeiro, a sua bondade e confiança no destino espiritual, servindo ainda como fonte de resignação para a suportação alheia à dor. Tudo depende do modo como interpretamos o fenômeno da dor. Para uns é um castigo de Deus com o fito de punir os pecados dos homens. Para outros é efeito das faltas cometidas em vidas anteriores. Raros, porém, aceitam a dor como processo de evolução espiritual. Ela só se manifesta diante de qualquer resistência física, moral ou espiritual para com o sentido útil, benfeitor e harmônico da vida. E continua a resposta. É muito interessante essa reflexão. E eu gostaria de iniciar dizendo que todas as religiões têm um papel extremamente benéfico. E que eu gostaria de respeitar, que todos se sentissem respeitados quando a gente fala em caminhos espirituais. Quando a gente fala em caminhos espirituais, que é o tema de hoje, a gente parte do princípio de que a gente, como ser humano, não é só um corpo. Nós temos algo que movimenta esse corpo. Nós temos uma alma, uma energia, um espírito, temos algo que movimenta o corpo. A partir do momento em que nós nos encontramos como um ser, nós podemos começar a distinguir o que é uma reação da minha alma, o que é uma reação do meu espírito, o que é uma reação das minhas emoções, da minha mente ou do meu próprio corpo físico. E isso tem uma relação muito grande com tudo que nós falamos até agora, nessas últimas 2 semanas. Então nós vamos por partes, né? Para poder facilitar esse caminho. A dor, ela não está com a mesma potência em todos os indivíduos baseado na fisiologia do corpo. Primeiro ponto. O que isso significa? Isso significa que a sua dor não é maior do que a minha dor. A sua dor, ela é só dor. E a minha dor é só dor. O que faz a minha interpretação de uma dor muito grande ou uma dor pequena tem relação com toda a minha bagagem psíquica, emocional, mental e espiritual. Ok? Esse é um ponto muito significativo. Porque aqui a gente tem uma relação do porquê que tomar remédio para umas pessoas faz mais efeito do que para outras. Tem uma relação do porquê, se você acredita que o remédio natural vai fazer efeito, ele faz realmente um efeito ainda maior. Se você acredita numa manipulação, numa massagem, tem um outro efeito. Se você acredita que o seu problema é emocional, familiar, ou seja, o que você sente, o que você pensa
tem diferença na sua dor. Entende como esse é um ponto significativo? Isso significa que nós, profissionais da área de saúde, tá? Né? Ou qualquer que seja, não tem como quantificar exatamente a sua dor. Eu não tenho como dizer se na sua capacidade máxima de sentir dor, em 100% da sua capacidade máxima de sentir dor, você está com 90% da dor ou com 10% da dor. Entende isso? E você, sem se conhecer profundamente, possivelmente também não sabe dizer se esta dor que você está sentindo hoje ela é realmente insuportável, se é o seu limite, ou se você aguenta mais. Isso faz a gente pensar nas próprias definições de dor da Organização Mundial de Saúde, dos especialistas em dores, em que considera que a dor tem uma relação com a sensação subjetiva do paciente. E aí é que entra a questão. A sua dor, ela é uma dor física? É uma dor totalmente do corpo? A sua dor é uma dor emocional? Tem uma relação com a sua trajetória emocional? Com as suas faltas? Com as suas perdas? Com aquilo que você recebeu e não recebeu? Com aquilo que você doou e não doou? Será que a sua dor tem uma relação com a forma como você pensa sobre a dor? Será que a sua dor tem a ver com a sua cultura? Será que a sua dor ela melhora quando você vai ao médico ou a um profissional da área de saúde e ele te explica todo o mecanismo que está envolvendo a sua dor? Quando você entende o que está acontecendo com você, a sua dor diminui? Ou a sua tolerância aumenta, por exemplo? Quantas vezes eu já escutei, né, de pacientes dizendo que agora que entendeu por que dói, sabe? Sentiu um calorzinho no coração, se sentiu mais capaz de suportar o que estava acontecendo. E existem dores que parecem atemporais. Né? Porque uma criança nasce com uma deficiência, porque eu tenho traços familiares de traições, eu tenho traços familiares de perdas financeiras, de injustiças, de doenças. Porque parece que na minha família, né, tem determinados tipos de comportamento e que me causam dor. Porque eu não consigo, às vezes, né, fugir ou enfrentar aquilo que me causa dor. Veja que não é uma coisa simples falar de dor. Falar de dor não é uma coisa simples. Mas entendendo a dimensão do ser humano, nós podemos falar pelo menos de 3 características relacionadas à dor. A dor, ela pode nos fazer agir de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente ou pensar de uma forma diferente. Tudo bem? Vou repetir. A dor,
ela pode nos fazer agir de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente ou pensar de uma forma diferente. E é interessantíssimo que, por exemplo, na medicina antroposófica, você tem essa interação do pensar, sentir e agir. A medicina antroposófica lida muito com a forma como a gente caminha em direção à nossa evolução espiritual. Estou dizendo de uma ciência. Né? Quando eu tenho um forte em agir, a dor pode ser que modifique as minhas ações. Quando eu tenho questões sobre o sentir, sobre as minhas emoções, a dor pode ser que faça isso, trabalhe resiliência, trabalhe coragem, trabalhe essa força interior. E a dor pode me fazer pensar. Pode me fazer pensar algo que eu não pensei, tentar o que eu não tentei. Entender algo que era incompreensível até que eu sentisse dor. Tá? Como a dor tem uma relação com o nosso psiquismo e a forma como a gente entende e sente modifica a nossa energia. E nós sabemos que dentro de cada célula nós temos partículas menores até chegarmos no átomo e que dentro do átomo temos energia. Entende que o que eu penso e o que eu sinto modifica a minha energia, a vibração do meu corpo e a manifestação, então, física nele. Isso é o que trata a física quântica, consequentemente a medicina quântica. Isso é o que trata a realidade de que, primeiro eu penso algo, né? A partir do momento em que eu penso alguma coisa, eu começo a criar aquilo, movimentar uma energia, e eu crio uma interação, um desejo com aquilo que eu penso. E o próximo passo, então, é materializar aquilo. Vou tentar dar um exemplo prático. Eu quero um carro. Eu sinto o desejo de um carro. Eu observo que eu preciso de um carro. Eu sinto a necessidade de um carro. E eu começo a juntar todos os meus esforços para que eu compre um carro. Então eu materializei algo que eu criei. Entenderam isso? Tá? Vocês podem ir conversando aí, perguntando, tá, gente? Vamos falar agora de um outro ponto de vista, então. Eu penso algo que me perturba. As minhas moléculas, tá, os meus átomos ficam perturbados. E eu começo a sentir aquilo, aquela perturbação. E à medida em que eu sinto aquela perturbação, então eu penso e sinto, e eu tenho um desconforto, eu estou manifestando aquilo na minha estrutura. A minha energia, os meus átomos vão vibrar numa frequência diferente. E algumas partes do meu corpo podem ter pequenas variações nessa frequência. E se eu tiver já um lugar mais debilitado, eu posso estar alojando mais energia ou menos energia em determinado local. E aí eu tenho, então, a manifestação de uma doença psicossomática. Tudo bem? De maneira que a dor, a doença e o doente são 3 situações para serem analisadas.
ok? A doença é a mais simples. Dar um nome para aquilo que está acontecendo com o seu corpo, tem profissionais para isso. E tem nomes técnicos para isso. Então, nós temos diversos profissionais em medicina do corpo que vão fazer diagnósticos do corpo e vão pedir exames do corpo. Então, eu posso ter uma doença do corpo examinada pelo corpo, né? E, uma vez esclarecida, tratada com situações do corpo. Ok? Tá? Então, aí se eu vou ter exames próprios, o nome da doença, e isso fica bem caracterizado. Eu posso ter doenças da mente, e aí eu vou ter testes relacionados à mente. O psiquiatra faz isso, né? E aí eu vou ter diagnósticos da minha mente, e aqui entendendo mente como funcionamento do cérebro. Tá? E eu posso expandir essa mente para o meu pensar. E a interação que o meu corpo e o meu pensar fazem juntos. E se eu cheguei a este diagnóstico, eu posso ter um tratamento específico para isso. Ok? Eu posso ter doenças do meu sentir. Dores de alma. Então eu vou fazer uma terapia que vai envolver autoconhecimento, vou descobrir onde estão os meus buracos emocionais e vou tentar tampar esses buracos emocionais com novas atitudes, novas sensações ou novas formas de pensar. E eu posso ter dores que estão relacionados à minha sensação de estar no mundo, ao meu propósito, à minha percepção de estar ou não integrado ao universo. Para cada uma dessas formas que eu concebo a dor, eu vou ver que elas também se entrelaçam. Eu vou ver que elas, sejam quais forem, exigem que eu faça uma análise sobre as minhas ações, o que eu sinto e o que eu penso. Nós vimos nas lives anteriores que uma parte de eu ser uma pessoa que sente mais, que pensa mais ou que age mais, também tem uma relação muito forte com a minha primeira infância. Na minha primeira infância, eu tenho uma relação muito forte com a minha essência. E eu tenho uma relação muito forte com a maneira como eu fui criado, o momento da concepção. Vou dizer aqui que o download da alma. Quando a gente para analisar isso, olha, eu tenho uma essência. Eu vim dessa essência. Eu vim de algo misterioso, uma energia que brota e nasce a vida. Eu tenho uma manifestação de toda a pureza da infância, as minhas características, toda aquela questão. E depois eu entro num estágio de análise, de vivência, de confrontamento comigo mesmo, com o outro e com o mundo. Eu manifesto dores, saro essas dores. E aí eu resgato essa minha essência e então eu dou um passo em direção à minha evolução. Tudo bem? Estão me acompanhando nesse raciocínio? Parece simples, mas é complexo. Significa que eu posso criar dores na minha trajetória. Eu posso resolver dores na minha trajetória.
e que estas dores fazem parte de um caminho de evolução espiritual, que é o fato de eu morrer melhor do que quando eu nasci. Tudo bem? Quando eu analiso isso, eu percebo que as dores que eu sinto ao longo da minha vida, elas têm um objetivo de me tornar uma pessoa melhor do que o que eu era. Então nós observamos que a dor tem uma relação com o tempo. Presta atenção nisso. A dor tem uma relação com o tempo. Eu não sinto dor o tempo todo. Eu sinto a dor, eu vivo a dor, né? Eu penso sobre a dor, eu tomo atitudes em função da dor por uma janela de tempo. Naquela janela de tempo em que eu sinto dor, eu dou um passo em direção à minha evolução. Porque eu ressignifico aquilo que eu faço, as minhas atitudes, o que eu sinto e o que eu penso. E se essa dor for suficiente para eu me movimentar nesse universo, ela me auxiliou extremamente nesse passo de ser uma pessoa, um ser melhor. Tudo bem? Porém, vamos analisar essa janela do tempo. Qual é a dor de uma criança? Qual é a dor do bebezinho? A dor do bebê é estar longe da mãe. A dor do bebê é estar com fome. A dor do bebê é querer dormir e não ter como dormir, por exemplo. Veja que aquele sofrimento que um bebezinho sente é por um intervalo de tempo pequeno. Até que ele se satisfaça e a dor some. Veja a relação da dor com o tempo. Aí esse bebê cresce e vira uma criança. Aí, quando ele é criança, ele tem uma dor que pode aumentar um pouquinho o tempo. Ele tem a dor do abandono, tem a dor da perda do vovô e da vovó, tem a dor da perda de um cachorro. Se ele já desenvolveu o ego depois dos 7 anos de idade, ele tem a dor de se julgar, julgar os outros, e se comparar, comparar os outros. Então ele pode criar uma dor por uma janela de tempo maior. Tudo bem? Está me acompanhando? E aí passa esse momento e nós chegamos na adolescência. Aí na adolescência eu tenho outras dores, né? Eu tenho total vigor físico, teoricamente, né? Na adolescência. Aí na adolescência eu tenho a dor do primeiro amor. Na adolescência pode ser que eu tenha uma dor em relação a enfrentamentos sexuais. Aí eu tenho a dor de não querer me submeter aos meus pais, mas ainda não ser independente financeiramente. E dependendo desse intervalo de tempo, a dor aumenta. Agora eu tenho uma dor, né, de 2 anos, 3 anos, por exemplo. Aí eu chego na vida adulta. Aí na vida adulta eu tenho a dor do abandono na infância, a dor da primeira experiência sexual,
Aí eu tenho a dor de não ter a condição financeira que eu gostaria. Aí eu tenho a dor intelectual das provas que eu fui mal. E eu começo a estender esse sofrimento na linha do tempo. E ao estender esse sofrimento na linha do tempo, eu vou tendo, lembra das reações atômicas, as reações energéticas, as reações moleculares, as mudanças de frequência no meu corpo. E eles vão se instalando de acordo com esse padrão de energia que eu carrego internamente. E essas dores, por muitos dias, semanas, meses ou anos, vão ficando impregnadas, marcadas no meu corpo. E ao ficarem marcadas no meu corpo, e sendo elas por uma janela de tempo grande, eu vou fazendo o quê? Eu vou somando essas dores. Então eu vou somatizando essas dores. Né? E eu vou exagerando essas dores conforme as minhas predisposições. Das histórias vividas, ou da minha própria essência, ou do ambiente que eu estou e frequento, já que tudo tem energia. Então eu vou ter uma manifestação de dor que depende do ambiente onde eu estou, trabalho, família, locais que eu frequento, que é o ambiente externo. Eu vou ter uma manifestação de energia e às vezes de dor, conforme eu me relaciono com o outro ou me relaciono com outras pessoas. Eu vou ter uma possibilidade de dor da maneira como eu me relaciono comigo mesmo, criando padrões de energia. E à medida que essas coisas transitam, o meu corpo vai manifestando rugas, o meu corpo vai manifestando tensões musculares, a boca travada, um frio no estômago, uma barriga grande, uma perna flácida, um pé inchado ou qualquer outra coisa, porque isso está relacionado à maneira com que eu lido comigo, com os outros, com o mundo, o ambiente que eu frequento e a maneira como eu crio energia ou me relaciono com esse padrão vibracional em volta de mim. Tudo bem? Aí eu continuo a minha caminhada. Continuo a minha caminhada e agora eu estou já um adulto mais experiente e eu tenho família e eu tenho filhos e eu começo a caminhar um pouquinho mais e às vezes eu tenho netos e tenho algumas conquistas, algumas derrotas e eu estou vivendo dores por uma janela de tempo grande. Dores que não foram eliminadas. Dores que não foram faladas. Dores que não foram choradas. Dores que foram somatizadas porque eu quis engolir toda essa dor. Eu vi essa dor, eu ouvi essa dor, eu senti essa dor. E eu introjetei esse monte de sensações e mantive elas dentro de mim, pela minha rigidez, pela minha dificuldade em ser permeável, e à medida que entra uma energia desorganizada, eu consigo pôr para fora. Então, as dores vividas, porque eu fiz muita atividade física, às vezes duraram 3 horas de exercícios contínuo, né? Vai fazer você, nunca correu, resolve correr 3 horas seguidas. Me conta o que vai acontecer com você no dia seguinte. Se é que você vai terminar as 3 horas. Vai doer tudo. Se conseguir. Pode até morrer, dependendo de como for. Seu preparo e esse tamanho de esforço. E foram 3 horas. Como é o fato de nunca ouvir do pai? Sabe?
que tem orgulho de você como filho? Ao longo de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Como é se sentir rejeitado pela mãe? Porque no momento da gestação, por insegurança, a mãe não sabia o que fazer. Criou uma rejeição. O filho viveu aquilo bioquimicamente e cresceu o resto da vida se achando um patinho feio, fora do mundo, se sentindo rejeitado. Projeta isso ao longo de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Como é o trauma de infância quando você foi falar em público pela primeira vez que a professora pediu para fazer o ditado, pediu para você ler, e os seus amigos riram de você, e você se sentiu desvalorizado o resto da vida e nunca mais conseguiu falar em público, e começou a gaguejar a partir daí? Quantos anos você está acumulando essa tensão? Então, as perdas, as faltas que nós tivemos, nós estamos o tempo todo querendo preencher. Tudo aquilo que não tivemos, nós queremos buscar esse equilíbrio ao longo da nossa vida. E se nós conseguimos esse equilíbrio, nós temos uma frequência vibracional melhor e nos sentimos melhor e sem dores. Mas, se nós tivemos muitas perdas e não conseguimos preencher essas perdas, eu tenho dores. A minha energia fica desequilibrada e eu manifesto isso para o mundo. E se eu recebi muito, se eu recebi muita crítica, se eu recebi muito xingamento, se eu recebi muita cobrança, se eu recebi muito dinheiro, se eu recebi muito qualquer coisa, eu estou inchado daquilo. Estou cheio disso. E eu preciso manifestar isso através de uma doação. Para equilibrar o meu corpo, senão eu vou explodir, vou ter dor por isso. Então, quem foi muito criticado é muito bom para criticar os outros. Quem foi muito xingado é top para xingar os outros. Quem apanhou muito sabe bater, que é uma beleza. Quem foi muito elogiado, acarinhado, tá? Tem mais chance de desenvolver isso com os outros. Mas, se a pessoa foi extremamente elogiada e a percepção que ela teve foi de que ela era maior do que todos, ela incha, se sente a maioral, né? E não consegue esvaziar, murchar, não consegue mais criar essa coerência entre o mundo interno e externo e cria dores e patologias. Tudo bem? Nesse raciocínio, até aqui, eu estou dizendo que as dores, as doenças e o doente são 3 parâmetros a serem analisados. A doença, a sensação da dor e o doente. A doença, ela está em que parte do seu corpo? Como ela se manifesta? É uma relação de causa e consequência. E é o que mais se sabe dentro dos padrões convencionais de tratamento para os seres humanos. Como diagnosticar e tratar doenças. Ok? A dor, ela não é só física. A dor, ela é psicofísica. E eu diria ainda mais. A dor é biopsicossocial e física.
Então a dor, ela pode ser principalmente por 3 caminhos. A sua relação consigo mesma, a sua relação com o outro, que é com mais uma pessoa, pai, mãe, namorado, filho, colega de trabalho, etc. E a sua relação com o mundo. Entende isso? Então, no mínimo, essas 3 coisas, numa sensação de dor, devem ser investigadas. Seu problema é com você mesmo? É você com alguma pessoa? Ou é você com o mundo? Entende? E a dor, ela tem uma relação com o tempo que isso está acontecendo. Então ela tem uma relação de há quanto tempo eu tenho um problema comigo? Há quanto tempo eu tenho um problema com o outro? Há quanto tempo eu tenho um problema com o mundo? E a somatização dessa dor depende da intensidade e do tempo que eu recebi essa informação. Se eu recebi uma dor muito forte, muito intensa, com a carga de energia muito alta, mesmo que por curto intervalo de tempo, a manifestação dela é extremamente potente. Vamos dar um exemplo assim. Um abuso sexual. Às vezes o abuso sexual durou 5 minutos. Mas com tanta agressividade e intensidade que a pessoa está diluindo, digerindo, tentando conviver com aquilo por 30, 40, 50 anos. Então é uma potência muito alta, mesmo que com curto intervalo de tempo, eu não consigo diluir rapidamente. Agora, uma dor pequena, mais de 30 anos. Sabe aquela coisa assim, de cobrança de marido e mulher? Ah, você nunca, sei lá, você nunca faz isso, qualquer coisa. Você nunca tira o lixo, né? Você nunca me ajuda com as compras, você nunca me ajuda com os meninos, você nunca é isso, né? Ou, você nunca me dá carinho, você nunca me dá atenção, você nunca me dá amor, qualquer coisa, certo? Só que todo dia, durante 30 anos. Então, tem uma intensidade que no dia, tudo bem, mas que ao longo de muito tempo, enche o saco. Opa, desculpa, falei. Certo? E tem a dor, tá? Que tem uma relação com o mundo, que pode aparecer espaçada. Eu vivi uma situação aqui de vergonha. Passou um tempo, vivi outra vergonha. Passou um tempo, eu vivi outra vergonha. E eu tenho um grande acúmulo de vergonhas, que ao longo do tempo vão fazer muito sentido. Então, veja, eu falei da doença, estou falando da dor. Tá? Então nós temos aí já parâmetros diferentes a serem analisados. E aí, vamos para o terceiro item, que é o doente. A doença, a dor e o doente. O doente, ele é muito complicado. O doente é muito complicado. Sabe por que o doente é muito complicado? Porque o doente, ele de verdade, ele já se coloca nesse posicionamento. Eu sou doente. Quando você se coloca nesse posicionamento, eu sou doente, toda a sua frequência vibracional já está modificada. E tudo será potencializado num sentido negativo. Então, tem um joguinho de palavras muito significativo aí. Que é eu sou doente ou eu estou doente. Quando eu sou doente, você personifica o doente. Você quer manifestar através das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas atitudes, do seu espírito, a sua doença e a sua dor.
Então essa pessoa, não adianta você ficar tratando doenças e dor, porque ele sempre vai ter de sobra. Ele tem um enorme potencial de criar doenças e dor. Então essa pessoa, você precisa fazê-la entender que ela não é doente e que ela está doente. Dean, né? Alguém me fala, Dean, mas a situação é grave, essa pessoa está com câncer terminal. Ok. Aí entra uma outra questão. O câncer terminal dela pode ser uma libertação, se ela não está identificada com o câncer, e sim com a vida espiritual, com a crença de que ela faz parte da natureza, ou com alguma outra coisa. Ou se ela estiver identificada com os melhores momentos de atenção e carinho que ela pode receber, às vezes, no final da vida. Entende essa questão que alguém coloca aqui? Ah, Mariela, a diferença entre estar identificado com a doença e identificar a doença como uma parte dela. Perfeito. Também tem a ver com as inércias, Elson. Aí é completamente diferente. E aqui entra o caminho espiritual de cada um. Aqui entra o caminho espiritual, porque é quando você percebe que ao longo da sua vida, você nem sempre esteve doente. E que você teve coisas boas, e que você teve várias interações. E o quanto você está aprendendo com novos pensamentos, sensações, sentir e com atitudes a partir daquela doença. Então ela é uma janela para a sua libertação, para o seu crescimento nisso, no ser como um todo, na sua capacidade como um todo de ser espiritual. Agora, se a pessoa já consegue se identificar com eu estou doente e não eu sou doente, eu estou doente, então ela já tem uma percepção um pouco diferente. Primeiro porque ela percebe que é possível melhorar. Que aquilo exige uma janela de tempo. E aquela janela de tempo depende das ações, do que ela sente e do que ela pensa. Então esta pessoa vai precisar de ajuda para algumas dores, talvez para algumas doenças. Mas ela percebe que ela é maior do que a dor e a doença. Enquanto o doente que é doente, ele é menor do que a doença ou a dor. Por isso a dor é tão grande, a doença é tão maléfica, contagiosa e difícil. E aí eu pergunto, quem é você? Quem é você no processo que você está vivendo hoje? Você está doente? Você está com dores? Você tem uma doença? Ou você é doente? Você é a manifestação da dor? Você é a sua própria doença? E é nesse ponto, quando alguém toca nessa ferida, toca nessa doença, toca nessa dor, que pode ser que você perceba que a pessoa tocou na dor, mas você é maior que a dor.
A pessoa tocou na doença, mas você é maior que a doença. Se você percebe que a dor e a doença estão ali para uma janela de tempo que te permite manifestações de potencialidades, capacidade de desenvolvimento, te provoca desafios no pensar, no sentir e no agir, te permite desenvolver habilidades que antes você não tinha. A dor te leva para um crescimento espiritual. Porém, se você é menor que a dor ou a doença, a dor te mata, a doença te mata, e às vezes você não percebe o quanto você desenvolveu a partir daquele momento. E você então se torna a própria dor e a própria doença. Por isso que na manifestação do seu caminho espiritual, não é a manifestação do seu caminho religioso, porque as religiões todas te levam para a manifestação do seu ser espiritual. E você pode escolher a sua religião conforme a sua cultura, conforme o fato de seu ser ocidental, oriental, seu país de origem, sua cidade de nascimento. Pode ser que isso tudo influencie. Mas o seu caminho espiritual é a percepção de que você está indo numa direção em que você se sente maior do que a dor, maior do que a doença, maior do que o sofrimento. O seu caminho espiritual é quando você é capaz de transformar a sua dor e a sua doença em algo construtivo, evolutivo, que te modifica ações, sensações e pensamentos. Toda vez que uma dor te provoca mudanças de atitudes, ela está te sarando. Toda vez que uma dor te provoca manifestações nas suas sensações, você vai valorizar algo que você não percebia que era importante, um sentimento que estava adormecido em você, ela está te sarando. Toda vez que uma dor te faz pensar algo novo, buscar um novo curso, buscar um novo conhecimento, esta dor está te sarando. Cabe então a você a percepção do quanto você evoluiu a partir de uma dor. Agora, se uma dor não te provoca nenhuma mudança de atitude, tanto faz, pode doer onde for, que você não muda, que você permanece rígido, sem flexibilidade, duro. Você está perdendo para a sua dor e você vai morrer. É quase isso. O que poderia ser importante na dor não está acontecendo quando você não muda de atitude. Quando você não muda os seus sentimentos, eu não perdoo, eu quero ficar triste, eu quero ficar com raiva, eu quero sentir medo, eu quero me sentir inseguro. E você não é capaz de mudar o seu sentir, você está perdendo para a sua dor. E isso te leva a cair. E o que você poderia estar aproveitando da sua dor não foi suficiente.
Toda vez que você tem uma dor e ela te leva a buscar ajuda, escutar outras pessoas, pedir conselhos de pessoas mais velhas, mais experientes, profissionais, e você está de cabeça aberta para receber novos conhecimentos, novas informações, a dor te ajuda. E se você não quer mudar a sua forma de pensar, está fechado, o que você pensa é o que você pensa, não importa o que ninguém te diga, você está perdendo para a dor. E isso vai levar a consequências. E neste caminho de entender a doença, a dor e o doente, nós vamos percebendo que algumas coisas são do nosso ser. Parece que nós nascemos com elas. E podemos discutir isso em outro momento. O que é transgeracional e o que é espiritual. Ok, uma discussão para outro momento. Mas tem coisas que talvez você tenha nascido com elas. E o seu papel é, quando morrer, ter melhorado algumas delas. E pode ser que não. Presta atenção. Pode ser que não. Pode ser que você foi tendo informações pelo que você viu, ouviu, cheirou, experimentou, sentiu no corpo, e aquilo foi ficando acumulado em você, e você acumulou e não pôs para fora para equilibrar sua energia. Você não fez o princípio básico da existência. Qual é o princípio básico da existência? Que eu falei na última live também. Puxar o ar e soltar, entrar e sair, comer e evacuar. A célula entra e sai. O básico da sobrevivência do universo nosso aqui no planeta Terra é a troca. Se você está recebendo informações, o que você está fazendo com isso? Você vai explodir igual uma panela de pressão? O que adianta você fazer 500 cursos se você não ensinar ninguém? O que adianta você ter um monte de dinheiro se você não faz nenhuma obra que você doa aquilo? Você não equilibra a energia de troca. E você fica a ponto de explodir. E isso te provoca dores. É simples assim. Então, se você recebeu muita informação negativa, meu amigo, minha amiga, chora, desabafa, fala para alguém, sua, evacua, vomita. Põe para fora isso. Para que você precisa ficar guardando isso para você? Equilibra isso no seu organismo e gera saúde. Percebe que você não é o único que está passando por isso. Tem um monte de gente passando por isso. E é justamente isso que a dor, né, que seja no corpo, a dor nos seus sentimentos, a dor no seu pensar, leva você a evoluir. É essa dor que está levando você a evoluir. Portanto, gente, finalizando, e vai ser um prazer responder as questões que vocês tiverem. Coloca aqui nos comentários. Tá? Esse vídeo ele sai do ar em um dia, poucos dias, mas ele entra no nosso canal do YouTube, tá? Saúde.ones. Vai ser um prazer responder essas questões. Tá? E no fim, gente, toda dor, ela quer de você movimento. Toda dor quer que você ponha o que está te incomodando para fora. E se for uma falta, a dor é o que vai te trazer pessoas para te dar carinho, para te encher. A dor é uma necessidade de troca. E é, sim, um dos melhores e mais inteligentes caminhos de evolução espiritual. Entendendo aqui a evolução espiritual, que quando eu morrer, eu espero estar melhor do que quando eu nasci. Uma boa noite, meus queridos que me ouviram aqui, tá? Espero ter sido aí enfático e não arrogante para fazer um pouco de reflexão. Espero ter sido respeitoso com todos vocês, com todas as religiões, tá? Provocando aqui só um start de que a sua cura depende do seu movimento, tá bom? Muito obrigado, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.